Pessoal, vamos para a última parte da nossa aula de cartografia, falando agora um pouco mais sobre projeções cartográficas. A grande problemática da projeção cartográfica é pegar algo que é uma geóide, algo que é em 3D, super complexo, e transformar numa coisa planificada, como é um mapa. Então, o que acontece nessa transformação, nessa passagem? Algumas distorções. Então, eu dou sempre um exemplo de sala de aula. Se a gente tirasse agora, é que vocês não estão aqui comigo, né? Fica meio difícil. Mas se você tirar agora uma selfie e postar na internet, o que vai acontecer? Aquela foto é você? Será? Não é. É uma representação sua, que você, inclusive, escolheu o ângulo. Por exemplo, eu escolhendo o meu lado direito que tem covinha, entendeu? É isso. Você escolhe. Tem uma escolha. Não dá pra ver suas costas na foto. É uma versão reduzida de você e não é você. É uma representação sua, como aquele não é o cachimbo. Da mesma forma, os mapas não são a Terra, são representações da Terra. Aí você fala, tudo bem, óbvio. Mas nisso quer dizer o quê? A foto é uma coisa reduzida nossa, o mapa é a redução do mundo. Na foto eu escolho um ângulo, eu escolho uma direção da minha foto, eu incluo coisas ou tiro coisas. No mapa também. Vocês vão perceber isso, tá? Então, o mapa não corresponde à realidade? Não. Tá? Mas é importante para várias coisas, mas não corresponde à realidade. Cartas topográficas, coisas mais ampliadas, tudo bem, mas projeção não, tá? Mapa mundi principalmente não. O que acontece aqui? A projeção ela serve para eu tentar minimizar isso, mas há distorções sempre. Eu tenho 3 tipos principais, que são os que mais aparecem em prova, tá? A projeção cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. Primeiro vamos aqui, tá? A projeção cilíndrica é como se eu pegasse a Terra, acendesse uma lâmpada dentro da Terra, ideia bizarra, né? Mas acendesse uma lâmpada dentro da Terra e com uma folha de papel fizesse um cilindro no entorno dela e desenhasse. Sabe quando você vai desenhar e coloca a folha por cima? É isso, só que aí você faz um cilindro naquela geóide, naquela esfera e vai desenhando, tudo bem? Percebe que a parte da Terra que está grudadinha aqui, ó, lá no Equador, que está grudadinha no papel, vai sair melhor desenhada do que os extremos. Primeira coisa, tá? Essa é a projeção cilíndrica. A projeção cônica, bom, já entendeu, né? Eu faço um chapéuzinho lá de aniversário, um cone, coloco na Terra, acendo uma lâmpada dentro e desenho. A parte que estiver grudadinha, ou seja, lá nas latitudes mais altas, tudo bem? Eu vou ter uma projeção mais bem feita, ou mais perfeita, tá? Com menos distorções. A parte que estiver mais longe vai ter mais distorção, tudo bem? Eu tenho a projeção plana ou azimutal, que eu escolho um ponto da Terra, geralmente os polos, mas posso escolher qualquer ponto, posso escolher meu país como ponto, para ser o centro do mundo, tudo bem? Então eu escolho, coloco a folha por cima e vou desenhando. Obviamente que as partes mais extremas vão sair bem distorcidas, né? Mas vai sair muito bem feito aquilo que eu escolhi como centro. Então, se eu quiser, eu já vi alguns mapas em jornais. Então, eu tenho lá, estou representando algum fenômeno do meu país. Então, eu escolho lá Brasil como centro. Coloco como centro, vai sair muito bem desenhado, muito bem, com poucas distorções, mas o restante do mundo com muitas distorções, tá? A projeção plana ou azimutal não é nem com o nome plana, geralmente, ou esse tipo de desenho, em outros vestibulares como azimutal, é a projeção feita para o símbolo da ONU, tudo bem? Anos falando sobre isso, em 2015 a UNE resolveu cobrar essa projeção, justamente o desenho da projeção da ONU, tá? A projeção cônica é bom para altas latitudes e a projeção cilíndrica se divide em várias projeções, inúmeras, mas aparecem mais no vestibular essas duas, e essa é um chute para aparecer em breve, tá bom? Projeção de Mercator. A projeção de Mercator ela foi feita em 1561 por um cara que chamava Kepler, na verdade. Mas o apelido do cara era Mercator, ficou, e é esse o nome que cai no vestibular, então tem que saber Mercator, perfeito? O que acontece aqui? Essa projeção é uma projeção que surge num período em que eu tenho grandes navegações. Então, é uma projeção que tende a valorizar o contorno dos continentes. Portanto, é uma projeção conforme. Mantém o contorno perfeito, mas para isso distorce a área. Porque não tem como eu pegar algo 3D, transformar num plano e não distorcer nada. Então, eu escolhi não distorcer o contorno, mas a área vai ficar distorcida. Como eu reconheço uma projeção de Mercator?
olho a Groenlândia. Se a Groenlândia tiver quase o tamanho do continente africano, tiver imensa, é a projeção de mercado, tá? Então, boa para navegação, mas péssima se você quiser fazer uma plantação e considerar a área do lugar. É uma projeção eurocêntrica, Europa no centro, é uma projeção que fortalece aí o pensamento das grandes navegações, pensamento europeu, tudo bem? Muito utilizado no livro didático brasileiro, que é bastante criticável, tá? Lembrando que eu não tenho essa coisa de em cima e embaixo no espaço, então eu poderia muito bem fazer a representação ao contrário, certo? Tem até uma tirinha da Mafalda que o outro personagem está colocando um mapa ao contrário, ela falou assim, mas o que você está fazendo? Não tem norte e sul, no espaço não tem, melhor, não tem em cima e embaixo. Esse negócio da Europa ficar em cima e a gente embaixo, percebe que tem uma questão aí, inclusive de uma interpretação bastante complicada, de quase submissão mesmo, do em cima e embaixo. Se eu estou falando do meu país, por que eu não inverto o mapa? Entre muitas aspas, porque não é nem inverter, tá? Bom, eu tenho uma outra projeção que vai surgir no mesmo período, é a projeção de Gauss, mas o Gauss esqueceram dele na história. Por quê? Porque no período de grandes navegações, convinha ou era bom que uma projeção mostrasse o tamanho real, a área real. Não, tudo bem? Não era. Essa projeção ela vai ser retomada em 1973 por Peters. Ela vai ficar conhecida como a projeção de Peters. Não foi ele que fez, mas ele recuperou. Essa projeção, 1973, é mais ou menos o período ali que eu tenho de descolonização do continente africano, então faz todo sentido. Por quê? Porque se ele mantém a área e distorce o contorno, é o oposto, eu tenho um continente africano real, grande, muito maior do que a Europa, tudo bem? Aqui a dica é olhar para a Groenlândia, que vai estar bem espremidinha, tá? Então, com essa dimensão tão grande das Américas, da própria continente africano, e tão pequeno a Europa, é uma projeção que valoriza o continente africano. É conhecido como uma projeção para um mundo solidário, principalmente por conta da época em que foi redescoberto, tá? Então tem aí duas projeções principais, Mercator e Peters. Um mantém o contorno, portanto é conforme, outro mantém a área, portanto é equivalente. A distorção da área e do contorno, respectivamente. E a última projeção aqui é de Robinson, que é uma projeção que tenta, ela é a projeção atualmente utilizada pelo IBGE, antigamente era o Mercator, agora é Robinson, é a projeção que tenta pegar um pouquinho, fazer uma média entre o contorno e a área. Portanto, se você usar para navegação, não vai dar muito certo, nem muito para... É uma média, tá? É que tende a fazer uma visualização mais aproximada, meio termo. Tudo bem? É uma projeção bastante interessante, ela mantém de forma mais curva os meridianos, é diferente de Mercator e Peters, em que todos os meridianos dos paralelos têm 90 graus, a de Robinson tem uma inclinaçãozinha, tudo bem? É muito fácil olhar essas projeções de uma forma mais clara, é só digitar o nome de cada uma delas no Google e observar sempre aqui, ó, Groenlândia. Tudo bem? Então veja, isso aqui é projeção cartográfica, é geralmente isso que vai aparecer para vocês, tá? Nesse tópico. A ideia mais importante é você saber que eu não consigo pegar algo 3D e transformar num plano sem nenhuma alteração. Perfeito? Pensando em tudo isso aqui, pessoal, eu tenho também, isso aqui estou falando de planisfério, eu tenho também cartas topográficas, coisas aproximadas, hoje eu tenho tecnologia do GPS, eu tenho a possibilidade de imagens de satélite, etc., que é a tecnologia colaborando bastante para essa visualização. E para isso eu tenho um instrumento chamado escala, que também vai aparecer no planisfério, mas vai ser muito mais útil numa carta topográfica, uma carta gráfica mesmo, tudo bem? Uma aproximação que eu tenho. Nunca a gente chama comumente de mapa, mas o nome certo é carta, tá? O que acontece? O que eu tenho? A escala, ela vai medir a relação entre o objeto real e aquela redução no mapa, na carta, no mapa, enfim. Como assim? Quanto daquilo equivale a, sei lá, 1 centímetro? 1 centímetro daquele mapa, na realidade, é 10 quilômetros. Na realidade, é tantos quilômetros, X quilômetros, entendeu? Agora, eu vou mostrar para vocês isso de uma forma um pouco mais prática.
Vamos pensar em uma cidade, na mesma cidade, tá? Em que eu fiz vou chamar de mapa, 2 mapas diferentes, tá? Os dois considerando a rua A e a rua B, ok? Só que em escalas diferentes. Como é que eu leio essa escala? Essa é uma escala numérica em que eu leio assim, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade, tá? 1 centímetro desse mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade. Eu posso ter uma escala também que é uma escala gráfica, que eu vou pegar a reguinha lá no vestibular, pegar a reguinha, 1 centímetro, geralmente, isso aqui é sempre, tá? O que está pintadinho é 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Então eu pego a régua no mapa lá, coloco a régua num mapa qualquer, vejo, tem 3 centímetros. Quantos quilômetros? Vou fazer vezes, né? Agora, vem comigo aqui. Se eu perguntar para você, qual a distância real? Então, qual a distância real entre as ruas A e B? Por esse mapa eu consigo fazer. Como assim? Se cada 3 centímetros nesse mapa, ou melhor, se cada 1 centímetro, né, para ficar mais claro, se cada 1 centímetro equivale a 50 mil centímetros, 3 centímetros equivale a X. Só multiplicar em cruz, 3. Não parece 3 isso, né? Espera aí que eu vou fazer direito. 3. 3 vezes 50 mil, 150 mil. Tudo bem? Aí fala assim, você, quando você está falando qual a distância da sua casa para a casa da sua casa até o shopping, sei lá, você fala assim, não, minha casa é pertinho, é só 150 mil centímetros. Não fala, né? Você fala o quê? Em quilômetro, certo? Como é que é o negócio do quilômetro aqui, ó? De centímetro para quilômetro, eu vou andar 5 casas. Pessoal da Humanas, é só isso. O número mágico é 5. Quando você está passando de centímetro para quilômetro é cortar, de quilômetro para centímetro é colocar casas ou zeros. É só isso, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, vou tirar esses 4. Aí, professor, agora tem mais zero para cortar. Coloca a vírgula, né? Andou mais uma casa, igual a 1,5 quilômetros. Então, essa é a distância real entre A e B. Percebe? Fácil. Agora, se eu perguntar para você, qual a distância nesse mapa aqui, ó? Porque, veja, se esse mapa está em escala diferente, a distância entre A e B no mapa vai ser diferente. Na realidade, sempre vai ter 1,5 km entre uma cidade e outra. Uma rua e outra. Sempre vai ter. Mas, quanto que vai ter nesse mapa de centímetro para representar essa distância? Muito simples. Se cada 1 centímetro equivale a 100 centímetros, a gente tinha descoberto, vamos sempre colocar na mesma escala, tá? Na mesma... Bom, quilômetro, centímetro, mesma unidade, é isso, unidade. Ó, pensa comigo. Aqui eu tinha achado 150 centímetros, então vamos já jogar 150 centímetros. Então, ó, se 1 equivale a 100 centímetros, 150 centímetros, ou seja, 1,5 quilômetro, equivale a quanto? Vou chamar de Y aqui, tá? Y. Quanto? Muito fácil. Multiplica em cruz, 1 vezes 150, divide por 100. 150 por 100, 1,5 centímetros. Pessoal, não sei fazer essa conta. Vai na calculadora. Brincadeira, gente. Fácil, vai. Então, aqui, ó, nesse mapa, 1,5 centímetros. Percebe, então, que eu tenho uma realidade aqui para entender. Nesse mapa aqui, pessoal, eu vou ter uma aproximação entre as cidades A e B. Eu vou enxergar, então eu vou enxergar que tem uma padaria aqui, entre a rua. Uma padaria aqui, um hospital aqui. Aqui, aqui eu tenho mais detalhes. Apesar de eu não enxergar esses detalhes, eu vou ter o quê? Maior representação. Eu estou enxergando que lá do outro lado tem uma outra coisa qualquer. Aqui nem aparece no mapa. Esse eu tenho uma maior abrangência. Tudo bem? Ai, professora, eu não sei regras 3. O que eu faço? Difícil. Complicado. Mas tem a fórmula aqui, o quadradinho aqui, legal. Se você fizer... Quadradinho não, isso é triângulo, né? Falando dos outros. Triângulo, ó. Distância real, escala, distância no mapa. Como assim, professora? É só aqui é
dividir, aqui multiplicar. É só fazer o seguinte, ó. Esconde o que eu quero achar. Quero achar a distância real. D, escondo. Escala vezes distância no mapa. Quero achar a escala. Escala igual a distância real dividido por distância no mapa. Quero achar a distância no mapa. Distância no mapa igual a distância real dividido por distância por escala. Simples assim. Eu acho mais fácil a regra de 3, mas quer ir por aqui, vai. Tudo certo. Beleza? Bom, pessoal, essas foram as 3 partes dessa aula. Espero que tenha ficado claro. Façam os exercícios. Um abraço.